então vamos começar? Primeiro de tudo, hoje a gente vai falar de BGP e sempre começo passando a capivara da banca, né? O que esperar dessa banca? Essa é uma banca que fica um pouco difícil de saber o que esperar. Ela muda muito de uma prova para outra, sabe? Então o que eu acabei mudando, né? Até coloquei aqui, o que mais cai, eu coloquei pontos mais importantes para nortear aí os seus estudos. É importante perceber isso, que é uma prova que ainda não estabeleceu qual é o seu padrão de fato. Eles vão mudando. E é até engraçado olhar as provas. Hoje eu só peguei prova aqui de 2024. E mesmo assim, a gente olha as provas de 2024, se eu olho sem ver qual que é a banca, tem umas que eu falo assim, não, essa daqui não é a mesma. Porque até a estrutura da questão muda. Então, uma das provas de 2024, eles começaram a colocar textão. Eu coloquei aqui mais resumidinho, né, algumas delas, mas colocaram o textão, começaram a citar a referência, então, de acordo com o livro Malamed. E aí descreve o texto, mas a gente vê que em outras vai aparecer aquela questão curtinha e até dividido de página, sabe? Quando tem duas colunas. Então, é uma prova diferente. E a gente tem que tomar cuidado, então. Primeiro, é aquele tipo de prova que a gente vai procurar, às vezes, a mais correta. Não ficar procurando muito pelo em ovo com as palavras. E também é uma banca que a gente tem que estar muito atento com o recurso. Passou a prova, tem que olhar tudo certinho para conferir com os livros de referência, tá? Mas, e mais uma coisa também. E mesmo olhando a referência que usa, sabe? Linde, ou usa Linde ou usa Carranza para periodontia. A gente vai ver em provas de 2024, uma prova ele usou como referência o Linde e outra ele usou Carranza. Então, fica difícil, sabe? Falar do padrão. Porque não tem padrão. Então, precisa saber disso. Quem que vai mandar, então, nos seus estudos? Foca aí no seu edital, mas tem alguns pontos que eu separei aqui que apareceram mais nas últimas provas. Mas não é que nem aquelas bancas que eu falo para vocês. Olha, tem algumas que eu falo isso, né? Toda prova vai cair uma questão de cisto, vai cair uma de flúor. Aqui, não dá para a bola de cristal funcionar tão bem. Mas o primeiro ponto é que nas provas, nas últimas 4 provas, então 3 de 2024 e uma de 2023, olhando em quantidade de questões, o que mais caiu foi periodontia. Então capricha. Então desde a anatomia do periodonto, diagnóstico, tá? E aí eu já falei pra vocês também que caiu os dois, tanto o Linde quanto o Carranza. Anestesiologia, dessas 4 provas, 3 tinham pelo menos uma questão de anestésio. Então vale a pena. Farmacologia, dessas 4 provas, 3 também tinham questão de farmaco. Anti-inflamatório e antibiótico, se eu não me engano, caiu 2 vezes. Então trouxe uma de antibiótico aqui. Saúde coletiva, coloquei aqui também. Aí é bem macro, tanto pensando em cardiologia, flúor, ações de prevenção. Essa característica ampla acaba caindo. Então, assuntos espalhadinhos, sabe? E o SUS, então saúde pública. Em algumas provas ele aparece separado do conteúdo específico, outras ele vai aparecer junto, né? Dentro do conteúdo específico tem SUS ali junto também, mas é extremamente importante. Cai bastante, e aí cai bastante do basicão, Lei 8080, 8142, Constituição, mas às vezes no edital ele coloca algumas políticas diferentes, sabe? Tipo política de saúde da mulher, algumas coisas assim. Se tiver no seu edital, não esquece de dar uma olhada também. Ok, então vamos lá, vamos para a nossa prova de hoje. Vamos começar com uma de SUS. E aí vocês vão colocando nos comentários qualquer coisa, tá? Então aqui ele falava assim: considerando as disposições acerca do SUS estabelecidas na Lei 8080, analise. E aí aqui no final a gente vai falar o que está correto. Não. A saúde é um direito fundamental do ser humano e é incumbência do Estado prover as condições necessárias para que esse direito seja exercido plenamente. Tem algum erro aqui? Nenhum erro. Ele até muda um pouquinho as palavras do que a gente pega. Não é que ele copiou e colou exatamente com as mesmas letras, mas ele não mudou nem um pouco o significado. Então vamos ver na íntegra como que aparece lá no 8080. Então no artigo 2º ele vai falar: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Mudou aqui para incumbência e colocou aqui também ser exercido plenamente.
mas a gente não pode falar nada que tá errado. Tudo com o mesmo significado. Então, era isso que eu tava querendo falar pra vocês também. Não fica, tipo, procurando pelinho em ovo com palavras nessa banca, porque às vezes eles trocam e às vezes trocam uma palavra que não é tão boa assim, mas se não tornar incorreto, né? Então, tornar condições inimensuráveis. Tá vendo? Se fosse isso, mudou completamente o sentido. Daí é uma coisa. Mas se é algo que é parecido, deixa passar. Não procura pelo em ovo, não. Então, aqui, lá no 8080, ele traz isso pra gente, que é até aquela modificação que veio com a Constituição de 88, que a saúde passa a ser um direito. E aí, como a Lei 8080 foi aquela primeira para falar como vai funcionar o SUS, ela volta e firma isso pra gente. Então, é um direito de todos e é o dever do Estado agora prover condições para que todo mundo tenha saúde. Maravilha. E na segunda, a participação da iniciativa privada no SUS poderá ocorrer de maneira complementar. A palavra complementar tá certa? Vamos ver. Sim, muito bem. Sempre que a gente pensa na iniciativa privada no SUS, é sempre complementar. Nunca o fundamental, o primordial, o exclusivo. É só para complementar algo, né? Então o SUS oferece um tipo de serviço, mas vamos supor que em algum ponto ele não está conseguindo suprir aquela demanda. Com exame, por exemplo, de radiografia ou algo do tipo. Aí ele pode contratar a iniciativa privada para complementar. Só isso que ele está falando aqui. Então, vamos mostrar aqui na íntegra também, só para a gente batendo os assuntos. Então aqui, correto. Terceiro, segundo o texto legal, as ações de serviços públicos de saúde devem obedecer ao princípio do direito à informação para as pessoas assistidas em relação à saúde. Algo que a gente não pode esquecer é que na Lei 8080 a gente vai ter mais do que só os princípios e diretrizes que a gente vê do SUS, aqueles 3 de um lado, 3 do outro separadinho. Na 8080 ele tem uma lista bem ampla e ele vai chamar todo mundo de princípio. Inclusive, isso que está descrito tá lá. Então peguei aqui só pra gente ver como que tá lá. Cortei um pedaço, né, só pra gente chegar na onde a gente quer. Então ele vai colocar lá a universalidade, vai colocar a integralidade, mas tem uma lista bem ampla desses princípios. E ele coloca pra gente o direito à informação à pessoa assistida sobre a saúde. Ou seja, a pessoa que tá passando lá no SUS, ela tem o direito de saber o que tá acontecendo com ela. Não é aquela... Parece até grotesco, né, esse exemplo, mas não é mais aquele médico que impõe alguma coisa para ela e fala assim, ó, você vai tomar esse remédio e acabou. Não, o SUS traz essa visão de que a gente precisa também passar a informação para esse indivíduo. Ele quer saber o que ele tem? Vai saber. Ele quer saber como que aquele medicamento vai agir nele? Quais são os efeitos? Tudo, porque está no direito dele a informação sobre sua saúde. Então aqui, todas corretas. E então seria a opção A. Todo mundo acertou, muito bom. Vamos para a próxima. Aqui uma de farmacologia. Então ele falava, tinha um textinho um pouquinho maior. Na prescrição pós-operatória de cefalexina, é correto afirmar que o dentista visa prover... Ai, a luz está batendo e eu não consigo ver. Vou de novo. Na prescrição pós-operatória de cefalexina, é correto afirmar que o dentista visa aproveitar o mecanismo de ação desse antibiótico, que envolve... Essa daqui, vamos ver. Já fiz várias aulas que eu mostro isso para vocês. Mais uma prova de que cai muito em concurso. Então, quem costuma assistir as aulas vai lembrar. Quando a gente separa lá no mecanismo de ação de antibióticos, a gente pode separar de 3 formas, né? Síntese de proteína, daí tem ação na parede celular e também aquela do ácido nucleico do DNA. Alguém lembra onde que a cefalexina age? Então existem 3 formas da gente classificar e eu sempre mostro com esse desenho que eu tirei lá do Andrade, que fica bem didático. Tem 3 formas da gente separar os que são mais comuns na odonto. Tem outras classificações também, mas a gente foca só no que é da odonto e quando aparecer o restante, vai aparecer pra gente como uma alternativa incorreta apenas. Então foca, se você nunca ouviu falar, provavelmente tá errado, ele só tá querendo te confundir. Para começar, vamos começar por esse, ó, da síntese da parede celular. Para decorar, você vai lembrar de parede, vai lembrar de construção de casa e vai lembrar daquele cano PVC, aquele cano branquinho,
Eu sempre falo esse exemplo e eu volto a afirmar para vocês. Não sei para que serve, mas você vai decorar aqui. Então, PVC, por quê? São essas 3 siglas que a gente vai ter que lembrar. Então tá escrito, ó, cefalosporinas, penicilinas e vancomicina. É aí que a gente vai ficar. Beleza. Daí a gente tem também a síntese do ácido nucleico. Para decorar, tem mais um macete. Dentro dessa classificação, a gente só tem metronidazol e a ciprofloxacino. Só tem esses 2. Qual que é mais comum da gente usar? O metronidazol. E você vai lembrar que lá dentro da palavra do metronidazol tem N, D e o A. Então você vai lembrar de DNA e pronto. Ficou firminho aqui. O restante, todo o restante vai agir na síntese de proteína. Então, a gente decora alguns e todo o restante vai ser aqui. Você só não pode confundir aqui na síntese da parede celular. Por quê? É PVC, C. E eu sempre brinco, não é PVC, não é PVCLI, não é PVCLA, para você não confundir com o restante. É C, que aí só pode ser cefalosporina. Então, na síntese de proteína, a gente vai ter tetraciclina, eritromicina, claritromicina, azitromicina e clinda. Ficou facinho. Aqui na nossa questão, ele traz um pouquinho mais de informação sobre o mecanismo de ação. Mas, sabendo só aonde ele entraria, já ficaria fácil. Então agora todo mundo já se situou. Então, vamos voltar. Então ele está falando da cefalexina. Agora ficou fácil, né? Tá lá no PVC. Na A ele coloca inibição da síntese proteica bacteriana através da ligação da subunidade 50 do ribossomo. Tudo isso para falar que seria um que está agindo em proteína. E ele coloca aqui, né? Agindo na subunidade 50 do ribossomo. Porque o ribossomo ele vai fazer aquela tradução da mensagem do RNA para conseguir fazer a produção da proteína. Não precisa dessa riqueza de detalhe, só saber onde age é o suficiente. E ele acrescenta essa informação da subunidade. Então, se ele está falando, vamos trazer à tona, né? Vai que numa próxima ele fala de novo. Mas ele está afirmando que é a subunidade 50. Isso é o interessante, porque quando a gente fala de antibiótico, tem uma aula minha também no YouTube, que você pode assistir. É interessante a gente pensar que sempre que a gente quer agir com o antibiótico, a gente quer que ele tenha uma ação seletiva, que ele possa agir só na bactéria e não no humano, né? Então, todos os mecanismos que ele consegue fazer com que haja só na bactéria, ou seja, estruturas que só existam na bactéria e não existam no mamífero, é melhor. E essa subunidade 50 do ribossomo só tem em bactéria, né? Não tem em mamífero. Então, é mais seletivo. Entretanto, a gente tem todo mundo daqui, então vai agir nessa subunidade 50, exceto um, que é a tetraciclina. Ela vai agir na 30S e na 40S. A 30 também é boa, só tem na bactéria. Porém, a 40 tem no humano. Então, por isso que a tetraciclina ela acaba tendo até mais efeitos, justamente porque ela age em uma estrutura que também tem no mamífero. Só enriquecendo aqui, porque vai que aparece numa outra prova, né? Enfim, então pensando nas subunidades, quando ele coloca que vai agir na 50, poderia ser qualquer uma desses daqui, exceto a tetraciclina. Ok, mas a cefalexina não vai entrar. Na B, inibição da síntese de ácido nucleico bacteriano ao intervir com DNA girovirase. Aqui a gente teria que ter uma atenção também. Se está falando de ácido nucleico, a gente só poderia pensar neste pessoal aqui. Mas como ele está falando que vai agir na DNA virase, só poderia ser o ciprofloxacino, porque o metronidazol ele também vai agir bloqueando o ácido nucleico, mas porque ele produz radicais tóxicos. E aí acaba inibindo essa síntese de ácido nucleico. Mas pensando especificamente no que ele está falando, só poderia ser o ciprofloxacino. Na C, ele coloca a disrupção da membrana celular bacteriana, aumentando a permeabilidade e causando a morte celular. Dos que a gente usa na odonto, nem tem esse mecanismo. Então é aquilo que eu falei para vocês. Se tá falando de algo que você não tem na sua memória, não cai na pegadinha, né? Ele tá tentando só colocar uma opção
fora ali da odonto. Confiem no que vocês sabem, gente. Vocês estudam pra caramba. É quase impossível que caia alguma coisa que você nunca ouviu falar na sua vida. E aqui, então, o único que o Andrade cita que tem essa ação também é a vancomicina. Mas a gente quase não usa, né? É mais para uso hospitalar. Então não poderia ser também. E na D ele coloca inibição da síntese da parede celular bacteriana, impedindo a formação de ligações cruzadas entre os peptídeo-glicanos. Agora tá correto. Aqui, ó, parede celular é o PVC, né? E é algo até interessante que ele tá colocando como que vai ser a ação, inibindo aqui os peptídeo-glicanos. Então, como que eles vão agir? Tanto a cefalexina quanto a penicilina, eles têm um mecanismo que é até interessante a gente saber, que ele vai agir no momento que tem a divisão celular. Sabe aquela divisão binária, né? Que a bactéria ela se divide, sai uma amebinha dela e se separa em duas. Só que no momento onde se separa em duas, aquela porção ali que virou a outra, ela fica meio desprotegida. Então ela precisa refazer parede celular para conseguir fechar, ok? Mas o que o nosso antibiótico faz? Acabou a parede celular, não vai formar mais nada. E aí, justamente porque ele vai inibir essa ação dos peptídeo-glicanos para compor a parede celular. E aí, se não forma, aquele defeito, no momento que ele estava se multiplicando, vai ficar ali, vai ficar frágil aquela estrutura, e com a pressão, ela acaba rompendo, e aí tem a morte celular. Ou seja, esses dois antibióticos, eles são bons principalmente nesse momento onde está tendo a divisão celular, né? Então, num momento onde aquela infecção está principalmente aguda, se multiplicando ali, ok? Então, aqui a correta seria a alternativa D. Vamos para a próxima. Essa tinha um textinho maior lá, mas o principal aqui. Sobre os abscessos periodontais, assinale a alternativa incorreta. Na A ele coloca: no abscesso relacionado à periodontite, a infecção aguda se origina das bactérias existentes no biofilme subgengival encontrado em uma bolsa periodontal profunda. Aqui tem algum erro? Não. E ele copiou igualzinho, tá no LIND, tá? Tratado de periodontia. Então vamos lá. Ele separa pra gente. Tem dois tipos de abscesso na região do periodonto, o que pode estar relacionado à periodontite de fato e o que não está relacionado à periodontite. Então, nesses casos, principalmente vai acontecer numa agudização de um processo, né? Porque o biofilme já está ali embaixo, no cálculo, e se ele não é removido de uma maneira eficiente, ele pode acabar deixando a bactéria ali e dessa forma pode agudizar o processo. Então, quando a gente fala do abscesso relacionado à periodontite, vai ser então uma infecção aguda, que se origina de bactérias existentes no biofilme subgengival, encontrado em uma bolsa profunda. Ou seja, veio da doença periodontal de fato, desse biofilme que estava lá. Mas ele fala também que pode acontecer não relacionado à periodontite. Então, uma infecção aguda que está acontecendo por qualquer outra fonte, né? O paciente não tem a doença periodontal. Tanto é que quando a gente fala do abscesso periodontal mesmo, uma das características que a gente tem que ver é que aquele paciente tem uma doença periodontal. Então, a gente vai ver que em outros locais tem acúmulo de biofilme, tem cálculo, a gente pode ver perda de inserção, perda óssea por doença periodontal. Se não, é aquilo que a gente chama também de abscesso gengival, que nem aquele da pipoca, né, que é o mais famoso. Caiu ali um corpinho estranho na porção gengival e afeta só o tecido gengival, mas em um periodonto saudável. Aquilo é outro tipo de diagnóstico, não está relacionado à doença periodontal. Foi só uma outra fonte que agiu naquele local. Entenderam? Não tinha uma doença periodontal pré-existente. Então, como por exemplo, uma impactação de corpo estranho, como o milhinho da pipoca, sabe aquela pelinha da pipoca? Aquilo é batata de entrar no tecido, o paciente não consegue remover e pode gerar o abscesso. Pode ter também outras alterações na integridade que acabam favorecendo uma colonização bacteriana. Então, aquela raiz tem alguma alteração que favorece com que tenha a colonização bacteriana, mas naquele único foco. O paciente em si não tem a doença periodontal. Só está acontecendo esse acúmulo de biofilme localizado, ok? Beleza, então é nessa daqui, a gente já viu que tá certinho. E na B?
Em um paciente com periodontite, o abscesso periodontal representa um período inativo de degradação de tecido periodontal que resulta na exacerbação aguda da infecção crônica nos tecidos periodontais. Vamos por parte. Se ele está falando aqui, ó, no abscesso periodontal representa um período inativo de degradação do tecido, teria que estar paradinho, sem causar nenhuma alteração. Mas é o contrário, é um período ativo de degradação. O restante está correto. Quando ele fala que vai ser uma exacerbação de uma infecção crônica, então uma doença periodontal crônica que já estava ali, algo aconteceu e agudizou aquele processo. Então, na próxima alternativa, a gente já vai falar quais seriam desses casos. Mas, por exemplo, se fez uma descontaminação, foi lá, fez a raspagem sub, mas não achou, às vezes tem uma bolsa sinuosa, né? A bolsa tava toda assim, nessa profundidade. Aí um pedacinho só, ela foi lá pra baixo e voltou. E aí continua retinho, 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 retinho. E aí nesse pedacinho aqui tinha cálculo, tinha biofilme e não removeu. Mas todo o restante removeu. Ou seja, daqui pra cima você removeu o agente irritante. Daqui removeu e a gengiva naquela porção começou a voltar ao normal, né? E pode fechar o canal de drenagem. Porém, ainda tinha bactéria no biofilme ali embaixo. E aí, estar fechadinho, porque aqui a gengiva retraiu, né? Diminuiu a inflamação, ela acabou retraindo e tudo mais, pode acabar fechando esse cálculo lá embaixo, pode ser um motivo da reagudização. E aí, gera degradação, não é? Não tem exudato purulento, não tem tudo isso acontecendo, tem necrose ali, necrose da bactéria, né? Não do tecido em si, senão a gente está falando de doença necrosante. Enfim, mas tem aquela supuração de resto de bactéria, ou seja, bactéria, tecido, ou seja, tem degradação. E era aqui que estava o erro. Então, deixa eu apagar aqui só pra gente mostrar a parte que estava falando. E ó, igualzinho o do Linde. Então, em paciente com parodontite, o abscesso representa um período ativo de degradação. O restante tá todinho certo. Então, como ele pediu a incorreta, a gente já achou. Mas vamos continuar aqui pra gente ir estudando as outras alternativas. Na C, tratamento com antibiótico sistêmico sem... Na prova tava assim, ó, desabridamente, né? Mas desbridamento subgengival apropriado em pacientes com parodontite avançada também pode causar a formação de abscesso. Então, mais ou menos que nem eu falei lá da instrumentação. Uma instrumentação insuficiente pode acontecer, mas usando o antibiótico de forma inadequada também. Então, no Linde, ele coloca pra gente causas que podem fazer com que volte a agudizar esse processo. Ele fala de uma exacerbação de lesão crônica, e aí pode ser até sem nenhum motivo aparente. Às vezes até o sistema imunológico deu uma baixadinha, e aí pode acabar gerando esse processo agudizado. Ele fala que pode acontecer sem nenhum motivo aparente. Pode ser depois de uma terapia, então tanto de uma raspagem quanto uma instrumentação cirúrgica de fato. Fazendo aquilo que eu falei, né? Não removeu todo o tecido, não, todo o micro-organismo, né? Não, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Porque nunca vai remover todos os micro-organismos. Só se colocar a gente dentro da autoclave. Mas não removeu todo o cálculo, biofilme daquela região, pode levar esse processo da reagudização. E também pode ser por uso de antibiótico. Veja, mas ele fala, se a gente fizer o uso do antibiótico sem remover o cálculo de forma adequada. Então, lá no Linde também ele vai falar pra gente que o que acontece é que pode acabar controlando, então não removeu o cálculo, que é só no antibiótico sistêmico tratar o problema. Vai acontecer que por um pequeno tempo ele vai conseguir controlar aquelas bactérias, mas não removeu a causa, obviamente. E no momento que volta, ele pode voltar de uma forma agudizada. Inclusive tem um estudo que mostra que não removeram nada de cálculo de biofilme e só deram antibiótico. Desses pacientes, 42% evoluíram para abscesso.
Ó que maravilha. Então, se a gente fizer dessa forma, passar o antibiótico e sem tratar de fato, pode levar a esse abscesso. Então, a gente já viu que 42% vão evoluir para abscesso, se não for tratado corretamente. Então, aqui correto. Beleza, vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. E na dele coloca: fatores anatômicos que afetem a morfologia da raiz, como raízes invaginadas, fissura, reabsorção externa da raiz, laceração da raiz ou até mesmo perfurações endodônticas e iatrogênicas, podem levar à formação de abscesso não relacionado à periodontite. Então, lá quando a gente estava falando no início, a gente falou que tinha os relacionados à periodontite e os não relacionados, aqui tá correto. Então, não era a doença periodontal agindo ali naquele indivíduo como um todo. Era só um fator em um dente que poderia gerar ali um acúmulo até de biofilme, de bactéria, para evoluir para um abscesso. Lá ele cita exatamente igual tá aqui, né? Então, tanto pode ser por corpo estranho, quanto por fatores anatômicos. Então, por exemplo, né, nessas regiões, fissura, por exemplo, se tiver em dentina, não tem ligamento periodontal nessa região. Então, acaba gerando essas fragilidades que podem evoluir, mas não é um abscesso relacionado à doença periodontal. Por isso que a gente vai chamar de não relacionado à periodontite. Então, aqui tá certo. A única errada, então, era aquela que falava que o processo estava inativo, quando na verdade seria ativo. Perfeito? Vamos para a próxima. Trouxe uma de flúor aqui pra gente revisar. Falava assim: na prevenção de cáries dentárias, não é certo eu falar isso, né? Mas vamos deixar aí. O flúor desempenha um papel crucial ao promover a remineralização do esmalte dentário. Uma aplicação eficaz de flúor em paciente com alto risco de cárie deve considerar a frequência e a concentração do agente. A abordagem mais efetiva para a aplicação do flúor nesse contexto é: na A ele coloca aplicar o flúor, aplicar gel de flúor a 1,23% uma vez por ano durante a visitas de rotina. Quando a gente aplica o flúor tópico, assim, a aplicação profissional, é uma vez ao ano só, a gente consegue já o efeito preventivo dele em um paciente de alto risco. Ele até é cuidadoso de falar assim, ó, tem que considerar a frequência que a gente tem que expor. O que o guia do Floreto fala pra gente é 2 a 3 vezes ao ano. Então, se ele colocou uma vez só, não seria suficiente. 2 a 3. Na B, prescrever dentifrício com baixa concentração de flúor para uso diário. Quando que a gente prescreve flúor com baixa concentração para uso diário? Nunca, nunca. Grava isso na sua cabeça. Nunca. Ai, mas mesmo na fase que tem risco para fluorose? Mesmo nessa fase. Por quê? A gente não vai ter o efeito preventivo, isso está lá no guia do Floreto também. Não tem efeito preventivo e ainda não reduz a chance de fluorose. Então, para quê? Você nem ajuda o coitadinho e ainda vai atrapalhar. Então, não ajuda na fluorose e atrapalha na prevenção de cárie. Então, não tem como. Baixa concentração, nunca. A gente controla o quê? Quantidade. Então, vai usar o flúor dentifrício fluoretado convencional, sempre em quantidades pequenininhas. Na C, utilizar verniz de flúor a 5% 4 vezes ao ano para máxima remineralização. Então, aqui tá correto, né? Então, o verniz tanto a gente pode usar como efeito preventivo, utilizando para que seja liberado de pouquinho, quanto para remineralizar lesões. Então, se fosse para só remineralizar lesões, então a gente tem uma mancha branca, por exemplo, a gente usaria 4 aplicações, geralmente, vai reavaliando, né? Mas aí seriam sequenciais, uma vez a semana, por exemplo. Agora, quando a gente quer esse efeito preventivo, o que o guia do Floreto fala pra gente? 2 a 4 vezes por ano. Aqui ele falou 4, então ok. O que eu falo é tipo, ai, não fica procurando pelo em ovo, é isso daqui, né? Para máxima remineralização. Ele de fato ajuda, né? Porque esse é o efeito do flúor. Ele vai potencializar a remineralização. Na nossa DSRE, tem do Floreto livre no meio para ação
a gente vai conseguir com que aquela remineralização aconteça. Por causa daquela história de pH crítico, né? Você tem o fluoreto ali, ele volta, ele remineraliza na forma de fluorapatita e é assim que tem essa ação. Agora, para essa máxima remineralização, eu já fiquei, ai. Enfim, mas não procura poligovo. Vamos ver se não tem nada mais errado aqui pra gente colocar essa como certa de fato. Daí, na D, recomendar enxaguatórios bucais com flúor semanalmente para fortalecimento do esmalte. 2 pontos aqui importantes. Primeiro é esse semanalmente. Deixa eu só apagar essa rabisqueira, porque daí não vai dar pra gente ver o restante. Ai. Quando a gente olha lá no guia do fluoreto, o flúor bochecho fluoretado, né? Semanalmente, ele acaba indicando mais para um efeito, né, universal, assim, coletivo. Na periodicidade semanal, ele vai indicar pra gente quando aquele local que o indivíduo vive não tem água fluoretada, ou não tem acesso ao dentifrício fluoretado, ou que o índice de cárie é alto. Então, mais como uma medida coletiva, sabe? Então, ó, lá no guia do fluoreto, ele fala que a gente vai recomendar quando essa pessoa vive num local que não tem água fluoretada, ou quando a água fluoretada está abaixo da concentração ideal, ou se o CPOD médio aos 12 anos é maior que 3, se está alto, se menos de 30% dos indivíduos aos 12 anos estão livres de cárie, ou seja, a maioria tem, dessa forma já mostra o risco, ou se aquela condição, aquela população parece não ter acesso também a dentifrício fluoretado. Então, vive numa região que não chega ou que não tem acesso financeiro também, daí estaria indicado o bochecho semanal. No guia do fluoreto ele coloca pra gente, o bochecho diário seria indicado para o paciente de alto risco, como por exemplo, aqueles que estão com aparelho ortodôntico. Entenderam? Qual que foi o pulo do gato aqui? Primeiro, semanal. Como é um paciente de alto risco, o mais adequado seria, então, o diário. E ainda, o outro ponto aqui, deixa eu voltar, então. O outro ponto é isso, para fortalecimento do esmalte. Não, né? Isso daqui não dá para deixar. Não sei se eles consideraram na cabeça deles da banca se estava errado, mas tá errado, porque isso já caiu, né? Que a gente deixa o dente forte. A ação do fluoreto é justamente ele estar livre no meio para que ele possa ajudar no nosso processo de desremineralização. Não com essa ideia de fortalecer o dente. Que isso a gente não consegue, né? Então, por mais que a gente tenha lá, forma fluorapatita, forma, mas uma quantidade tão pequena que não dá pra gente falar que aquele dente tá fortalecido. Então, essa daqui a gente não poderia considerar, não tanto por isso, quanto por isso. A mais adequada, então, seria a alternativa C, ok? A última agora. Daí, essa daqui já pra finalizar, peguei uma polêmica. De anestésio. A concentração plasmática de anestésico local em certos órgãos-alvo tem impacto significativo sobre a toxicidade potencial da substância. O nível sanguíneo do anestésico local é influenciado pelos seguintes fatores, exceto. Então, quanto que a gente tem de moléculas da substância ali na corrente sanguínea? Quais são os fatores que vão influenciar? Ele quer saber o incorreto. Primeiro, a velocidade de absorção da substância para o sistema cardiovascular vai influenciar na concentração? Vai, porque pensa comigo, né? Se a gente aplicou no local, ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea. Se ele absorve tudo de uma vez, a concentração fica alta, então vai influenciar. Se ele absorve muito rápido, a gente vai ter uma concentração maior. Então, absorve rápido, mais maior velocidade, igual maior concentração. Vou colocar assim, né, de concentração. O que poderia influenciar isso? O quanto que aquele tecido é vascularizado, né? Então, é um local que tem mais vasos, a absorção vai acontecer mais rápida. A gente está usando um anestésico com vasoconstritor, daí poderia diminuir essa velocidade. Mas vai influenciar, então, na concentração plasmática.
B. Velocidade de distribuição da substância do compartimento vascular para os tecidos. Então, na fase aí da farmacologia, onde caiu na corrente sanguínea, depois ele vai ser distribuído para o local alvo, vai distribuir lá para, por exemplo, chegar no nervo, né? Então, tá distribuindo. E aí, se ele distribuiu para o local de ação, por exemplo, vai acabar diminuindo também o quanto tem na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele está lá livre. Se ele vai para o seu local de ação, a gente já começa a diminuir a concentração sanguínea, né, plasmática no caso, certo? E também, depois que vai para a distribuição, ele já começa a caminhar também para ser eliminado. Então, quando passou para a distribuição, a gente já começa a reduzir, ok? Se está distribuindo, então, aumentou a velocidade de distribuição, agora é o contrário. Distribuiu mais rápido, a concentração fica menor. Então, influencia. E na C, eliminação da substância por vias metabólicas. Aqui também, né? Então, já foi absorvido, foi distribuído para o local, teve sua ação, começou a ser metabolizado e eliminado, agora diminui também da nossa concentração, já que está saindo do corpo. Então, quanto mais rápido for essa eliminação, mais rápido, menor vai ser a concentração. Por exemplo, quando a gente tem a articaína, né? Ela acaba sendo eliminada de forma mais rápida, metabolizada, eliminada de uma forma mais rápida. E também a gente pode pensar no próprio paciente. Se é um paciente saudável, ele vai fazer isso de uma forma mais rápida, diminui a concentração mais rápido também. E no último, ele colocou volemia sanguínea do indivíduo. E, gente, foi essa que ele considerou correto pra gente. Mas o que eu vejo nessa prova, nessa banca, é que às vezes eles são um pouquinho engessados. Ó, vou mostrar pra você por quê. Quando a gente olha lá no livro do Malamed, ele copiou e colou do capítulo 2. Tá igualzinho. Ó, uma listinha lá. O nível sanguíneo anestésico local é influenciado por quanto ele vai ser absorvido, a taxa de distribuição e pela eliminação. E foi isso que ele estruturou a questão e ponto, e acabou. Mas, se a gente está pensando na concentração do anestésico no plasma, o volume sanguíneo desse indivíduo vai acabar influenciando diretamente. Até porque ele vai influenciar aqui na distribuição e na eliminação, né? E aí, se a gente pega uma outra parte do livro do Malamed também, deixa eu apagar. Lá no capítulo 4, ele vai falar pra gente. Alterações na função hepática, da ligação das proteínas plasmáticas, do volume sanguíneo e outras importantes funções fisiológicas influenciam a maneira pela qual o anestésico se distribui e são biotransformados no corpo. Ou seja, ele vai acabar influenciando aqui e aqui. Ele influencia de uma forma indireta, sim. O resultado dessas alterações é um aumento no nível plasmático do fármaco. Ou seja, gente, com esse pedacinho, a gente já conseguiria pedir o recurso, porque vai influenciar. O que eu quis dizer com a banca ser engessada pegou aquela listinha daquela forma. E é difícil de falar, mas não consegue pensar um pouquinho fora do que está escrito ali, sabe? Faz copiou, colou, e aí não pensa em umas possíveis variáveis. Mas, se isso acontecer, né, e você for prejudicado, obviamente, e o certo é certo, daí valeria sim um recurso. Então, o volume sanguíneo acaba influenciando, já que a gente está falando de uma concentração. Ele vai influenciar aqui na distribuição e, consequentemente, na metabolização, que acaba eliminando mais rápido. Então, influencia. Aqui, nosso gabarito foi a alternativa D. Não teve mudança do gabarito ou anulação, mas era só a gente mostrar essas duas partes. Então, por mais que você, minha querida banca, considerou aqui, é importante a gente entender isso daqui. E sempre, obviamente, considerar o livro, né? Sempre que a gente pede recurso, a gente precisa mostrar o ponto ali e explicar por que seria considerado.
cabe recurso nessa então? Sim, perfeito. E é justamente por isso que eu trouxe essa questão. Porque eu não posso mostrar o perfil da banca sem mostrar esse tipo de coisa, né? Porque é isso que você tem que estar preparado para elas também. Então, outro ponto que eu já falei aqui é que uma das provas mostrou questões mais extensas também, tá? Que nem, por exemplo, aquela do abscesso, tinha um textinho maior e a gente até dividiu aqui em 2 slides para conseguir representar. Aqui eu acabo reduzindo um pouquinho o enunciado para caber. E a gente não perde nada, né? Porque o nosso foco aqui é discutir a alternativa. Mas seria mais ou menos esse perfil. E saiba, então, que quem vai mandar é sempre o seu edital, né? Então, foca de estudar da forma mais abrangente possível para essa banca. Certo? Queridos, então é isso. Espero que tenha te ajudado. Se você gosta das minhas aulas e quer ter mais aulas como essa, também sempre chamo vocês para o meu time, né? Para vir para o meu curso, o Método Odontopod, um curso completamente feito para você que quer passar no seu concurso de odonto, mesmo se você estiver começando do zero. Lá a gente tem aulas de odonto, saúde pública, português, redação, legislação e informática, tudo mastigadinho, começando do zero. Tem aulas tanto começando do zero, com questões para teste depois, e a gente ainda tem resolução de prova, onde eu pego todas as questões da prova de odonto e saúde pública e respondo assim que eu fiz com vocês, em vídeo. Neste momento onde eu estou fazendo essa aula, a gente já tem mais de 140 bancas diferentes resolvidas lá dentro. Tenho certeza que a banca que você busca deve estar lá. E também, se você for prestar um concurso específico, lá a gente tem planejamento para qualquer concurso. Então você solicita e a gente faz um planejamento listando as aulas que você precisa assistir de odonto e saúde pública. Então, num único curso, você consegue estudar para todas suas provas. E se você quiser ter mais informações do curso, é só clicar no link que fica aqui na descrição do vídeo. E por último, se este vídeo te ajudou e se você gostou, não esquece de deixar um comentário, curte aqui o vídeo, para que aí eu entendo que vocês gostam e faço mais também. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, porque toda semana sai um vídeo novo. Acho que é isso. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.